Salmo 19. Vamos ler. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento que temos. Louvamos ao Senhor, e o Senhor conhece cada coração que aqui tem, cada irmão e irmã que resolveu te adorar essa noite, e o Senhor conhece o propósito desta reunião. Te adoramos, te louvamos, te bendizemos, pois o Senhor merece, e agora estamos diante da tua eterna palavra. E eu preciso, Senhor, do teu Santo Espírito, para que ele possa me lembrar de tudo aquilo que a gente vem meditando a respeito deste salmo. E que o Senhor me conduza à essência do Salmo 19, para que os teus filhos também possam desfrutar. Nós cremos que a tua palavra é viva e é eficaz, e que ela penetra em nossos corações e discerne tudo em nós, Senhor. E ela nos prepara, nos exorta, nos admoesta para estar diante do Senhor com singeleza de coração, com honestidade e sinceridade. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Quem estava aqui domingo passado pode estar se perguntando se eu vou trazer a mesma palavra que eu trouxe domingo passado. Não. A verdade é que eu iniciei o Salmo 19, dizendo aos irmãos que o Salmo 19, ele é dividido em 3 partes. Os irmãos percebem muito claramente que do versículo 1 ao versículo 6, vocês irão notar que o que Davi está trazendo a lume é que a criação mostra a glória de Deus. Tudo à nossa volta foi criado com um objetivo, com um propósito muito específico: manifestar a glória do Senhor, para que todos nós pudéssemos ficar
abismado, maravilhado, perplexo de tão grande poder, de tão grande majestade, de tão grande sabedoria, de tão grande inteligência. Só alguém inteligente, só alguém sábio, só alguém poderoso pode criar tudo o que foi criado. Tudo à nossa volta existe para que nós venhamos glorificar a Deus. Desde os maiores astros que está estendido no céu, até a mais terna flor que existe no jardim de alguns irmãos aqui. Tudo foi criado para bendizermos ao Senhor, para glorificar o Senhor. O problema é que os homens não fazem isso. Mas isso eu preguei domingo passado. E aí você vê que até o versículo 6, o salmista Davi vai trazer essa ideia de que nós devemos glorificar a Deus ao olhar para tudo que está à nossa volta. Porém, encerra-se esse sentido no versículo 6 e abre-se uma outra cena do versículo 7 ao versículo 11, que aí eu passei a maior parte do tempo, domingo passado, pregando a respeito disso. Ou seja, aprendemos que toda a criação revela a glória de Deus, de tal forma que todos os homens são indesculpáveis. Além disso, o próprio Deus revelou-se especialmente através de sua eterna palavra, a qual o salmista irá chamá-la de, versículo 7, perfeita, fidedigna, reta, limpa, pura e genuína. O salmista do versículo 7 ao versículo 10 vai trazer alguns atributos, alguns adjetivos que são inerentes à palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fidedigna, ela é reta, ela é limpa, ela é pura e ela é genuína. Ele olha para o primeiro livro escrito por Deus, que é a criação, e diz: tudo isso só pode ter sido feito por alguém majestoso. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor. Porém, além disso, o salmista tem um outro livro que o leva a arrepender-se, que o leva a conhecer de fato quem é esse Deus que criou todas as coisas à sua volta. Aí ele vai chamar isso de lei do Senhor, da palavra de Deus, das sagradas escrituras. Esses foram os atributos que levaram Davi a dizer no versículo 10, leia comigo. No versículo 10, depois dele magnificar a glória de Deus através da criação, e depois dele citar alguns atributos de Deus, no versículo 10, ele fala assim a respeito das sagradas escrituras. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Perceba, ele vê toda a criação e ele não pode ir para um outro lugar a não ser glorificar a Deus. Porém, ele reconhece que o homem que está morto nos seus delitos e pecados não adora esse Deus. Por isso, esse homem precisa de um outro livro, chamado Lei do Senhor, chamado Bíblia Sagrada. Ela vai mostrar para esse homem quem de fato criou todas essas coisas. E ela vai levar esse homem ao arrependimento. Hoje, irmãos, nós iremos abordar a simples resposta de Davi diante da revelação de Deus. Vamos ver como que Davi respondeu a essa revelação. Vamos expor o versículo 11, o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14. Amém? Vocês entenderam? Eu dei uma introdução daquilo que falamos domingo passado e vou introduzir agora o que nós iremos pregar. Versículo 11. Por elas o teu servo é advertido. Eu confesso a vocês que sexta e sábado
Passei 2 dias meditando nessa frase. Parece coisa de louco, né? Mas observando e tentando não trazer apenas um tema para os irmãos, mas tentando ver de fato o que Davi viu com essa frase. Que ele acaba de falar dos atributos de Deus. E ele acaba de dizer que os atributos de Deus e os atributos da palavra do Senhor. E no versículo 10 ele fala que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel. Mas ele acaba o versículo 10 e ele vai falar de advertência. E todo mundo sabe, a própria palavra de Deus diz que a advertência, num dado momento, ela não é tomada com gosto, mas ela tem um quê de amargo num dado momento. Mas Davi exatamente expõe os atributos da palavra de Deus, e logo expõe, diz, para mim, ela é mais preciosa do que o ouro puro. Para mim, ela é mais doce do que o mel, do que o gotejar do favo de mel. E logo depois disso, ele cita uma frase que parece que entra em contradição. Ele diz, por elas o teu servo é advertido. E é para a gente entender essa frase, a gente precisa fazer algumas perguntas, a fim de entender o que de fato Davi está expondo. E, logicamente, para a nossa advertência e para o nosso crescimento. A primeira pergunta é, o quê? O que acontece com Davi? Aí a pergunta é, advertência. Davi, após fazer uma bela defesa a respeito da eterna palavra de Deus, o mesmo reconhece que o único meio de ele ser levado ao arrependimento é através das sagradas Escrituras. Davi reconhece, Davi já tem seus olhos abertos para reconhecer que a criação não é Deus. Davi já foi regenerado pelo Espírito Santo e agora ele olha para a criação e enaltece o Senhor. Davi agora adora a Deus, reconhece a divindade do Senhor sobre tudo e sobre todos, mas mesmo assim, Davi sabe que ele precisa ser advertido. Davi sabe que, vez por outra, ele está resvalando o seu pé. Ele está desviando-se do caminho, mesmo regenerado, mesmo adorando a Deus. Davi reconhece que se ele for entregue aos seus próprios caminhos, reconhece que se ele não for advertido, se ele não for direcionado, se ele não for encaminhado, ele se perderá para sempre. Por isso que ele vai dizer, eu preciso de advertência, eu preciso de exortação, eu preciso ser admoestado, conduzido, exortado. Tão grande tristeza que, infelizmente, nós temos que conviver em nossa geração, são os crentes que não gostam de ser advertido, admoestado, exortados, chamado a atenção por causa dos seus caminhos, por onde ele está indo. Nós estamos convivendo com um grupo de pessoas que querem frequentar a igreja, querem cantar os louvores, querem se autodenominar como participante do corpo de Cristo, mas não querem ser exortados, não querem ser advertidos, não querem ser admoestados. Tal pessoa está, infelizmente, caminhando a passos largos para ser entregue à sua própria sorte. Porque Deus, irmãos, na sua maravilhosa graça, no seu grande e rico amor, Ele nos salva, Ele abre os nossos olhos, transforma o nosso coração, mas Ele sabe que num dado momento em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não morremos e nem fomos arrebatados para o céu, nós continuamos vivendo e ainda temos uma natureza pecaminosa.
E é por isso que Cristo nos introduz dentro de um corpo, nos introduz dentro de uma igreja, nos introduz dentro de uma comunidade, para que dentro dessa comunidade o próprio Deus seja revelado através da igreja para mim, pela advertência. Quando o irmão me adverte, quando o irmão me admoesta, me exorta, na verdade, é o próprio Deus que está me advertindo, me admoestando, me conduzindo, me exortando. Por isso, se você é um daqueles que não gosta de ser admoestado, ser chamado a atenção, ser exortado, reconduza a sua vida. Veja que de fato você não está caminhando como se deve andar. Veja o que o salmista disse, Salmo 119, versículo 71. 71. Olha só. Foi bom para mim ter sido castigado. Castigo aqui é disciplina, admoestação, exortação, reconduzimento para o caminho do Senhor. Ele diz, foi bom para mim ter sido castigado. Para quê? Para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Veja que o salmista está reconhecendo que ele necessita de advertência, que em dado momento da sua vida, ele precisa ser castigado, porque se ele for deixado sem castigo, ele irá zombar do Senhor, eu vou já falar sobre isso. Ele irá desprezar o Senhor, mas Deus, na sua grande misericórdia, mesmo tendo nos regenerado, Deus simplesmente agora, depois de nossa salvação, não nos diz, agora é com você, caminhe os seus próprios caminhos, faça o que você quiser. Não, Senhor. Nós temos toda uma responsabilidade de viver uma vida de santidade. Porém, quando resvalamos os nossos pés e deixamos de nos prostrar diante do Senhor e começamos a nos acostumar com o pecado, e um vai chamando o outro e assim, consequentemente, e aí nosso coração vai ficando amortecido e não conseguimos mais orar como deveríamos orar, não conseguimos mais ler a Bíblia como deveríamos ler a Bíblia. Então Deus começa a nos advertir, e então a gente vem para a igreja e parece que toda palavra é só o quê? Peia, não aguento mais. Toda vez que eu vou para a igreja é só peia. Veja como Deus faz isso com os seus filhos. E quando Deus faz isso, não é na intenção de matá-los espiritualmente. Porque algumas disciplinas vindas da parte de Deus, elas vêm por meio da igreja. Os irmãos, expressando e expondo a palavra de Deus, vai nos disciplinando, nos admoestando, fazendo com que nós enxerguemos os nossos pecados. Porém, algumas vezes, nós desprezamos essa disciplina da parte da igreja. E quando a igreja já não consegue mais disciplinar esse indivíduo, aí, irmãos, o negócio fica difícil. E aí o próprio Deus entra no meio, né? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 32. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Olhem para cá. É evidente que o contexto aqui é da ceia, mas a gente pode ampliar isso. Quem está introduzido no corpo de Cristo e não consegue discernir o que é isso, não consegue entender que o corpo de Cristo é um, ele não pode ser dividido. Capítulos anteriores, Paulo vai dizer que o corpo do Senhor é um só. E como nós poderemos pegar o corpo de Cristo e emprestá-lo à meretriz, à prostituição? Escute, irmãos, um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo, que vai para a prostituição, nada mais, nada menos, ele está levando, sabe quem para a prostituição? Você sabe quem? Toda a igreja. Toda a igreja para a prostituição. Ele não consegue discernir a severidade dessas coisas. Ele está levando o corpo de Cristo, o próprio Cristo, para o pecado. Aí o que o texto vai dizer aqui, no versículo 28? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui não é inferno, não. Vou já lhe explicar por quê. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Condenação aqui é disciplina. O que é isso, dormir, irmãos? É morrer. Quem matou? Deus. Olha, versículo 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, disciplina. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Para que, com o objetivo? Para que não sejamos condenados com o próprio Deus se encarrega disso, de disciplinar. A igreja é o veículo pela qual Deus admoesta os seus filhos, admoesta os crentes, admoesta aqueles que se dizem que fazem parte do corpo de Cristo. É a igreja. Aí, através da mensagem, através das pregações, através dos louvores, através das conversas interpessoais, nós conversamos e dizemos, você está caminhando nesse caminho que não agrada ao Senhor. Tudo isso são advertências vindo da parte de Deus. Mas tem um momento que parece que esse indivíduo não quer se endireitar. E então o próprio Deus se encarrega de ceifá-lo. E Deus ceifa para quê? O próprio texto diz, que Deus maravilhoso, irmãos, para que ele não seja condenado com o... Quando é que o mundo vai ser condenado? No dia do juízo do trono, lá eles vão ser condenados. Os servos de Deus não estão nisso. O que eu quero fechar com isso, irmãos? Mesmo tendo sido salvos, mesmo tendo sido regenerados, Deus nos introduziu dentro de um corpo com uma finalidade específica, para que mutualmente pudéssemos exortar uns aos outros, advertir uns aos outros. Somos advertidos pela palavra quanto aos nossos deveres e perigos. No mar da vida haveria muito mais destruição, se não fossem os sinais divinos, Deus apontando para cá, para lá. Cuidado, preste atenção, por aqui não. Aí um irmão vem e diz, por aqui não. Aí você vem para a igreja, querendo ser consolado, é a pregação. Tome cuidado, por aqui não. Tudo isso são sinais, advertências, placas na nossa estrada, fazendo com que nós não tomemos o caminho errado e possamos nos conduzir para o Senhor. Então, o que acontecia com Davi? Ele era advertido. Como? Como Davi era advertido? Essa é outra pergunta. Como? Vamos ver aí o texto aí.
as duas primeiras palavras do versículo 11. Por elas, o meio pela qual Deus resolve admoestar seus filhos é através da eterna palavra dele. Não é através de filosofia. Não é qualquer outra coisa que você possa encontrar de sabedoria humana. É através da palavra dele. Eu entendo que às vezes um ímpio pode dar um conselho bom, mas às vezes eu fico assim encabulado quando alguém prefere buscar um conselho com um ímpio do que um conselho com a palavra de Deus. Esse alguém não é como Davi, que reconhece que a palavra de Deus é perfeita, fidedigna, reta, limpa, pura e genuína. Quem entende que a palavra de Deus é tudo isso, vai a ela. Veja comigo o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja o que ele fala, como Deus nos admoesta, nos educa, nos converte, nos leva a toda a verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bíblia aberta. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você sabe o que é inspirada? Soprada, viu? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só para cá. 4 coisas pelas quais a palavra de Deus é útil. Ela é útil para ensinar. Você precisa ser ensinado, você não sabe. A palavra de Deus lhe ensina, lhe educa. Ela também é útil para quê? Para repreender, admoestar. Ela repreende. Está errado? Ela corrige. Ela também é útil para correção, para instrução. Tudo isso é para quê? Por que a palavra de Deus vai ensinar? Para que ela vai corrigir? Para que ela vai repreender? Aí diz, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o meio pela qual o Senhor nosso Deus nos admoesta, nos instrui, nos corrige, nos repreende, é através da palavra de Deus. Quanto mais aplicado eu sou à palavra de Deus, mais repreensão eu terei e mais certo eu andarei. Quanto menos eu ler as Escrituras, quanto menos eu me expor a pregações fidedignas da palavra do Senhor, menos apto eu serei, mais errado eu me conduzirei, mais pensamentos mundanos eu terei. Tudo que vai me cercar à minha volta, eu vou pensar e agir conforme meu coração e não conforme as Escrituras. Mas quanto mais eu me submeter à exposição da palavra do Senhor, quanto mais eu me submeter à leitura da palavra de Deus, mais correção eu terei, mais apto a andar no caminho eu andarei. E então eu estarei preparado a todo e qualquer momento para andar nos caminhos do Senhor e fazer aquilo que o Senhor requer da minha vida. Então, o que Davi tinha? Ele era divertido. Como? Por meio da palavra do Senhor. A Bíblia deve ser a nossa mentora, monitora, lembrete de morte e a guardiã da nossa consciência. Infelizmente, são tão poucos os homens e mulheres que aceitam a advertência tão graciosa da palavra do Senhor. Eles querem andar pelos seus próprios caminhos. Mas o que Davi dizia? Por elas, o teu servo
é advertido. E é tão interessante que ele une isso ao versículo 10, ele diz, tua palavra é mais preciosa do que o ouro puro, é mais doce do que o mel. Por elas o teu servo é repreendido, é disciplinado, é conduzido. É um entendimento completamente diferente daquilo que nós vemos nos crentes de hoje, que não gostam de ser advertido, admoestado. Preste atenção, eu respondi a pergunta, o quê? Respondi a pergunta, como? Mas tem uma outra pergunta a se fazer. Quem é que é advertido nessa frase? Por elas, o teu servo é advertido. Existe um sujeito aí, né, irmãos? O teu servo. É o ímpio? Não. É o descrente? Não. É aquele que olha para a criação e abafa o conhecimento da glória de Deus na criação? Não, não é esse indivíduo. É aquele que olha para a palavra de Deus e a rejeita? Não, não é esse indivíduo. Davi chama o indivíduo que é advertido como servo de Deus. Ele se autoproclama, ele se autodenomina como servo de Deus, queridos. E isso é muito interessante, muito interessante. Simplesmente porque quem é advertido pela palavra de Deus é aquele que anda no caminho do Senhor. É aquele que já foi conduzido pelo caminho da verdade. É aquele que já foi regenerado. É aquele que agora tem o Espírito Santo sobre a sua vida. É aquele que foi adotado por Deus como um filho. Por isso ele é repreendido. Deus não repreende os que não são seus filhos. Não, pastor, não. Deus admoesta exatamente aqueles que estão no caminho. Deus repreende exatamente os seus servos. Quer ver? Você sabe onde é que eu vou ler, né? Hebreus, capítulo 12. Por favor. Vocês sabem que eu sempre faço uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, vamos lá. Dedo aí no Salmo e agora em Hebreus. Capítulo 12. Ô, pastor, é tão ruim ser repreendido. Segundo Davi, não é ruim. E segundo Hebreus, também não é ruim. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vocês se esqueceram. Eu vou ler o versículo 4 para que vocês entendam. Ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio. Então o escritor aos Hebreus está escrevendo a esses crentes, e esses crentes estão enfrentando alguns problemas. E eles estão caindo em pecados, caindo em incredulidade. E aí o escritor aos Hebreus vai escrever, advertir ele, vai dizer assim, ó, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, versículo 5, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nesse texto aqui, quem é repreendido? O filho, o mesmo servo lá. Versículo 6, pois o Senhor disciplina quem? Então aqui quem é disciplinado? Aquele que o Senhor ama. Ainda continua, e castiga todo aquele a quem aceita como? Quem é que Deus castiga? Todos são filhos? Não. Versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos. Para quem há disciplina? Para os filhos. Os que não são filhos, não é disciplina, não tem disciplina. A disciplina é para os filhos. Então vocês não são filhos. Se estão sem disciplina, não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam
no curto período, segundo nos parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua. Deus quer, através da disciplina, através da advertência, fazer-nos participante de sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Disciplina, exortação, admoestação. Irmão, é melhor ser admoestado do que ser consolado, irmão. Vocês sabiam disso? É por isso, queridos, que o escritor do provérbio vai dizer, se é provérbio ou Eclesiastes, que mais vale estar em um velório do que em uma festa. Porque ao estar-se em um velório, se há advertência. Puxa vida, esse indivíduo estava vivo até agora, até ontem estava vivo, mas acabou de morrer. A vida é frágil. Aí ele começa a ser advertido. Na festa é tudo oba-oba, ninguém se lembra que é frágil, ninguém se lembra de Deus, ninguém se lembra que deve temer ao Senhor, se prostrar diante do Senhor. Porém, os filhos de Deus nunca são deixados sem disciplina. Que bênção! Os filhos de Deus nunca são deixados sem disciplinas. É por isso que eu amo cada vez mais esse meu Deus. Porque na minha caminhada cristã, só o que eu vejo na estrada são placas de advertência. Cuidado, preste atenção, vigie, cuidado. E eu tento tomar todo cuidado na minha vida para não resvalar o meu pé. Porém, eu sei que quando eu resvalar o meu pé, e se por acaso eu não querer voltar, o meu Deus que me adotou como um filho, vai me disciplinar, e me corrigir de uma tal forma, que irá me conduzir de novo ao verdadeiro caminho. Que bênção, irmãos, que bênção, que coisa linda. Mas existe outra pergunta nessa frase. Quando que ele é advertido? Eu disse, o quê? Aí entrou a advertência. Como é o meio pela qual ele é advertido? Quem é o servo? É o Filho de Deus que é advertido. Quando? Veja. Por elas o teu servo é advertido. O verbo ser está no tempo presente. Por essa razão, o salmista não havia sido disciplinado, não havia sido advertido, nem tampouco ele seria advertido. Na verdade, o salmista é advertido. Quando? Agora, hoje. E quando se tem hoje, não tem amanhã e não tem ontem. É advertido. Em todo tempo e em toda hora. Os filhos de Deus, irmãos, nunca, vou repetir a frase, nunca são deixados sem disciplina. Nunca cometa o desatino de algum dia dizer, Senhor, por que o Senhor não me advertiu? Por que o Senhor não me falou? Por que o Senhor não me conduziu? Tudo isso são expressões de um coração que ainda não compreendeu o que é ser filho. Deus é alguém que nunca nos deixa sem disciplina. Ele está nos disciplinando já, agora, neste exato momento, no tempo de hoje. Continue em Hebreus. Capítulo 3 e o versículo 7. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, é amanhã, irmãos? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Até agora eu tentei me ater ao texto sagrado. E escute o que eu estou lhe dizendo.
Se até agora eu fui fiel ao texto sagrado, se até agora eu não me desviei nem para a esquerda nem para a direita, mas tentei ser fiel ao texto sagrado, isso significa que o que eu estou dizendo são as palavras do próprio Deus. Quem vos está falando, apesar de ser um homem fraco, um homem pecador, um vaso frágil, mas as palavras que esse vaso está dizendo são as palavras do Eterno, são as palavras de Deus, que nos está advertindo, admoestando, e o próprio Deus nos dizendo, hoje, agora, nesse exato momento, se você reconhece que a palavra de Deus é perfeita, fidedigna, reta, limpa, pura, genuína, é dele. Então, quando ela é pregada, é o próprio Deus que está falando, é a voz dele que está retumbando aos seus ouvidos, ao invés de endurecer o coração, ao invés de se sentir cansado, ao invés de se sentir afadigado, ao invés de sentir qualquer outra coisa. A última coisa que você pode fazer é endurecer o seu coração. Por que eu não posso fazer isso? Vou lhe explicar por quê. Continue no texto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Moisés falou com o povo e o povo endureceu o coração. 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu. Jamais. Cuidado, irmãos. Olha a placa aí, ó. A placa de advertência. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. E coração perverso aqui, irmãos, né? Mal, de matar. Coração perverso aqui é ouvir a voz de Deus e não submeter-se a ela. Coração perverso aqui é ouvir Deus lhe disciplinando, dizendo, você deve ter mais intimidade comigo. Você deve orar mais. Você deve meditar mais nas sagradas escrituras. E ao invés disso, você não tem tempo. Deixa para lá. Deixa para depois. Isso é um coração perverso. Isso é um coração endurecido. E o que o texto diz? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Amanhã? Todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, com quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. Escute a placa, irmãos. Cuidado. Preste atenção em sua vida. Receba a advertência agora. Não
não empurre isso com a barriga, dizendo, não, eu estou muito ocupado com os meus afazeres. E é interessante que, infelizmente, nós estamos igual às pessoas do mundo. Nós fazemos as coisas urgentes e não as coisas que são necessárias. Nós nos preocupamos com as coisas que são urgentes e não com as coisas que são necessárias. E por isso que, como nós não achamos que se aplicar em uma vida espiritual, nas disciplinas cristãs, na luta contra o pecado, não é algo urgente, a gente vai empurrando com a barriga e esperando que um dia isso aconteça. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque tem uma hora que o próprio Deus jura por si mesmo que você não entrará no seu descanso. Eu respondi 4 perguntas. Que, como, quem e quando? Vamos agora para o versículo 12, saímos do 11. Glória a Deus. Quem pode discernir os próprios erros? O que nós vamos perceber a partir de agora é o reconhecimento de si mesmo. Davi acaba de falar da majestosa palavra de Deus. E agora ele vai olhar para si. Olha a discrepância do que é a natureza que manifesta a glória de Deus. As sagradas escrituras que é eterna, limpa, genuína, perfeita, fidedigna. E o que ele vai falar dele agora? O que é que Davi vai falar dele agora? A primeira coisa que Davi fala dele é: quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Pela palavra de Deus, irmãos, vem o conhecimento do pecado, e na presença de Deus, o salmista se maravilha negativamente do número dos seus pecados. Se tivéssemos, escute, grave essa frase, se tivéssemos olhos como os de Deus, teríamos opinião muito diferente de nós mesmos. Grave. Se tivéssemos olhos como os de Deus, nós teríamos uma opinião muito diferente de nós mesmos. Só o que a filosofia de autoajuda vai tentar fazer para conduzir as pessoas à vitória e a uma vida melhor é tentar procurar a força lá dentro de si. É tentar procurar a essência da pessoa lá dentro de si. A capacidade, quem ela é de fato lá dentro de si. Uma pessoa íntegra, uma pessoa importante, uma pessoa boa. Ela tem que ir lá dentro de si. E ela vai encontrar isso e ela tem que manifestar e trazer isso à tona. Então isso vai convergir e manifestar para quem está do seu lado. Aí ela vai ser uma pessoa vitoriosa. Antibíblico puro. Nada de Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que nós iremos ver é que se Deus nos desse olhos para nós nos enxergarmos como Ele nos enxerga, irmãos, nós teríamos uma opinião muito diferente de nós. Você não é essa pessoa bonzinha que você acha que é. Você acha que é essa pessoa boazinha? Não, eu faço tanta caridade, eu ajudo tantas pessoas, eu faço isso e aquilo outro. A realidade é que as Sagradas Escrituras nos mostram que se nós pudéssemos eliminar 100 pecados das nossas vidas, enquanto nós estivéssemos eliminando os 100, nós já teríamos 10.000. A multidão dos nossos pecados, o nosso coração, irmãos, é uma fábrica de produzir pecado. Ele supura pecado, ele manifesta pecado. Jó diz que nós bebemos pecado como bebemos água. O problema, irmãos, é que nós não enxergamos isso. Nós só enxergamos algumas manifestaçõezinhas desses pecados. O que nós enxergamos como pecado é apenas a ponta do iceberg. E Davi compreendeu isso. Ele disse: Senhor, quando eu olho para a tua palavra perfeita, fidedigna, e eu tento me colocar diante dela, quem
pode discernir os seus próprios erros? Quem é capaz de enumerar a sua culpa? Quem é capaz de denominar os seus pecados? Ninguém. Isso é uma pergunta retórica, irmão. Não precisa responder. Ele próprio responde na pergunta. Ninguém é capaz disso. E se a gente for para os textos das Sagradas Escrituras, vemos como os outros escritores sagrados falaram a respeito disso, nós compreenderemos isso. Quer ver? Jeremias 17:9. Não, pastor, eu não acredito no que o senhor está dizendo. Pois então acredite na palavra. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No coração ninguém anda, irmãos. Não tem quem ande no coração. Não tem quem ande no que você é de fato. Tudo o que você mostra não é o que você é lá dentro. E se você fosse o que você e dissesse o que você é lá dentro e fizesse o que você é lá dentro, ninguém suportaria você. E o que o texto está dizendo é que esse coração, ele tem a tendência de nos enganar, irmãos. A gente se veste com uma religiosidade, faz 3 oraçõezinhas, vem ao culto 2 vezes na semana, dá até a oferta, tem a prática de dar o dízimo. É como se fosse uma ruma de carniça, me desculpe a expressão. E aí você pegasse um perfume mais cheiroso, Alma de Flores. Chanel, não sei. Perfume francês, nessa ruma de podridão, e despejasse esse perfume. Parece que ameniza, mas não amenizou. E o texto vai dizer, no versículo 10, o homem não conhece, o homem não consegue compreender seu coração, mas tem alguém que consegue. Versículo 10, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Ai, irmão, é por isso que Davi, ele, depois de ver toda a majestade de Deus na criação, depois de ver a verdade da palavra de Deus e olhar para dentro de si, ele se desespera e diz, quem pode compreender os seus pecados? E ele não vai procurar a verdade em si mesmo, ele vai procurar a verdade em Deus e vai se curvar diante do Senhor. E por diversos salmos, e no Salmo 139, o que nós iremos perceber é que o salmista vai dizer, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Ele sabe que ele não pode sondar-se a si mesmo. Ele sabe que ele não consegue ir para a profundeza do seu coração e tentar se arrepender de todos os seus pecados. Ele não consegue fazer isso. Por isso que ele se curva diante da realidade desse Deus. Veja o que diz Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Olhe só. Pois do coração, o que sai? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as... De onde sai isso? Todas essas obras são externas. Nós vemos elas, nós as enxergamos, mas antes delas serem praticadas, elas já estavam enraizadas lá em que nós éramos de fato. Lá dentro do coração, elas estavam enraizadas. E ninguém consegue ver isso, ninguém consegue discernir isso. É por isso que Davi continua. Quem pode discernir os próprios erros? E ele responde com essa pergunta. E ele apela para o Senhor e diz, absolve-me, Senhor, dos que eu
desconheço. Os pecados que você se arrepende, irmãos, é faísca. São coisinhas poucas. Aqueles pecados, sabe, que a gente dobra, ô Senhor, hoje eu olhei para isso, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, Senhor, me perdoa. Isso aí, irmãos, são nesca, coisinha pouquinha, que vem à nossa mente. Mas existe uma multidão de pecado lá dentro do nosso coração, enraizado, que nunca vem à tona. Nunca vem à tona. Nós nunca lembramos dele. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus, do sangue remidor de Jesus Cristo. Esse sangue que é potente, esse sangue que é eficaz. Que mesmo eu não tendo condições de me curvar diante do Senhor e me lembrar desses pecados, mesmo não me lembrando desses pecados, o sangue de Jesus é eficaz para me limpar até dos pecados que eu não conheço. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Veja o que, de fato, o salmista está nos revelando, nos mostrando. Volte para o Salmo, aliás, para Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5 e 21. Eu nunca faço isso, tá bom? Mas eu vou fazer hoje. Tá certo? Quem aqui já adulterou? Levanta a mão. Quem aqui já matou? Levanta a mão. Depois que eu leio isso aqui, você pergunta se você já matou, tá bom? Mateus 5 e 21. É porque você acha que adulterar é o coito externo, é o ato, é se deitar com uma pessoa. É porque você acha que matar é você pegar uma arma e acabar com a vida. Você acha isso? Isso é uma manifestação de quem você é. Isso é apenas o ato visível daquilo que está lá dentro do seu coração. É só isso. Mas quem você é de fato já aconteceu faz tempo. Mateus 5 e 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a... Quem já matou? Ainda não mudou nada, né? Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhe digo, Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério num coração. Quem já adulterou? Ainda está muito pouco. Está vendo? A sinceridade passa longe de nós. Muito longe. Muito longe. Ah, Jesus. A graça de Deus. É por isso, irmãos, eu olho para mim, eu vou falar a verdade para vocês. Eu olho para mim e eu não consigo ver nada de bom em mim, irmão. Eu não consigo ver nada que possa atrair Deus. E a única escapatória que eu tenho para mim é olhar o que Paulo diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A única coisa que me faz continuar andando é essa graça, esse favor imerecido, esse amor que não tem explicação, que mesmo eu sendo quem eu sou, e com algumas vezes os meus olhos viram para dentro. Seus olhos já viram para dentro? Algumas vezes os meus olhos viram para dentro, porque os nossos olhos só é para fora, só vê os pecados dos outros. Mas algumas vezes os meus olhos viram para dentro. Aí eu vejo assim, bem pouquinho, a profundeza de quem eu sou. E eu peço para Deus virar meus olhos de volta para fora. Eu disse, Senhor, me absolve dos pecados que eu
nem vejo. Me livra disso, Senhor. Me livra disso, Senhor. Senhor, me livra dessa situação. E eu clamo, choro, como fez Paulo no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará dessa situação? Como eu vou escapar dessa situação? Eu sou um homem sujeito a toda essa situação. Quando olho para dentro de mim, só o que eu vejo é isso. Deus algumas vezes faz isso com a gente. Mas graças a Ele, que Ele nos abençoou com um dom gratuito de Cristo Jesus. Ore para Deus. Confesse seus pecados. Mas coloque uma coisa na sua cabeça. Você tem que se arrepender das suas orações. Você tem que se arrepender dos seus arrependimentos. Você tem que se arrepender do seu louvor. Você tem que se arrepender do seu dízimo. Você tem que se arrepender da sua oferta. Todas essas coisas só são aceitas por Deus, porque todas essas coisas são feitas em Cristo. É por causa de Cristo que Deus aceita. Se você estiver separado de Cristo, tudo isso não presta para absolutamente nada. Dobre-se, curve-se diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, e peça para Ele lhe guardar dos pecados intencionais. Ninguém está livre com suas próprias forças de se apostatar da fé. Você não está livre. Eu não estou livre. Com minhas forças, não estou livre. Com suas forças, você não está livre. Com as forças de Davi, ele não está livre. É por isso que ele diz no versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, de apostatar da fé, de se desviar da fé. Orava a Deus para isso. Ele sabia que estava seguro na sua força? Não. O versículo 14, a última parte. Senhor, minha rocha e meu resgatador. A rocha é o Senhor. O resgatador é o Senhor. Versículo 14, parte A. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a... Escute. Boca e coração têm que andar juntos. Boca e coração têm que andar juntos. Jesus vai dizer, esse povo me louva, me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Malaquias, o próprio Deus vai dizer, quem dera alguém fechasse as portas do templo para que não acendesse o fogo do meu altar e vocês deixassem de estar balbuciando palavras que são imundícias para mim, eu não aceito, porque vocês só me louvam com a boca de vocês, mas o coração está distante de mim. É por isso que Davi diz, sejam agradáveis a ti, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. A quem você quer agradar? Você tem 3 opções. Agradar a si mesmo, agradar os outros, ou agradar o Senhor. Davi queria agradar a Deus. Por isso que ele diz, sejam agradáveis a ti. Curve sua cabeça. Eu me esforcei para tentar fazer com que você entenda 2 coisas. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Segundo, veja quem de fato você é e curve-se diante do Senhor. Abandone suas supostas boas obras. Confie apenas na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, no favor de Cristo. Peça-lhe perdão pelos pecados que você conhece e também pelos pecados que você não conhece.
Ore comigo. Senhor, diante dessa palavra, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. E algumas pessoas que aqui estão foram conduzidos a essa palavra. Entenderam de fato o que essa palavra quis dizer. E nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de sua graça, de seu amor. Nós precisamos ser disciplinados por Ti, reconduzidos ao Teu caminho. Obrigado pelo benefício de estar no seio da Tua igreja, sendo advertido e advertindo, sendo admoestado e admoestando. Obrigado pelo prazer de ser disciplinado por Ti, porque a razão de sermos disciplinados é porque somos filhos do Senhor. Obrigado pelo perdão que já foi conquistado pelo Teu Filho Jesus na cruz. E obrigado, Senhor, pela realidade de que eu não tenho condições de me lembrar de todos os meus pecados. E não é o ato de eu me lembrar de todos eles e pedir perdão por todos eles que vai me fazer com que eu seja salvo. O que me faz com que eu seja salvo foi o sangue derramado do Teu Filho Jesus na cruz, que é suficiente para remir, expurgar, expiar, tirar todos os meus pecados, Senhor. Te agradeço, porque as minhas boas obras e a minha santidade não faz com que eu me sinta seguro diante do caminho do Senhor. Mas o que me faz com que eu me sinta seguro é que o Senhor é a minha rocha e o meu resgatador. Assim sendo, que nossas palavras e que o meditar do nosso coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus.